Deixa eu chamar a sua atenção para uma história. É a incrível história de Tiago Lousada, professor de jiu-jitsu. Aqui está ele. Para o que você está fazendo agora e presta atenção. Está tomando um cafezinho, fica de boa, fica comigo. Está preparando o jantar, continua preparando o jantar, mas aumenta um pouquinho o volume da televisão, porque você não pode perder nenhum detalhe dessa história. A reportagem está pronta, Zazá? Já é agora? Vamos lá, já é agora. O Tiago é professor de jiu-jitsu. A esposa grávida. Na hora do parto, uma intercorrência grave. Olha só. A filha de Tiago nasce, mas a mulher morre no parto. Filha única. Tiago é pai, mas perdeu a esposa, ficou viúvo. E o Tiago precisa trabalhar. Então ele não tem como cuidar da filha porque ele tem que prover, sustentar a casa. Só o jiu-jitsu não garante, ele arruma um outro trabalho. E ele resolve deixar a filha com a sogra, com a dona Wanda, a mãe da esposa que faleceu. E a menina começa a crescer e mesmo com o pai um pouco mais distante, ela sendo criada pela avó, agora que ela está crescendo, ela começa a criar laços com o pai. Só que em janeiro, o pai da menina, Tiago, foi assassinado. A menina ficou sem mãe e sem pai. A polícia começou a investigar e descobriu que inventaram uma fake news dele no bairro. Começaram a dizer que ele abusava da filha. Era mentira. Tiago foi morto por criminosos locais. Só que agora, uma nova prisão causou espanto. Sabe quem foi presa, acusada de estar por trás do crime? Wanda, a sogra. Aqui está ela, agora presa. Ela teria, segundo a polícia, inventado a história para que o genro fosse morto e ela ficasse com a guarda da neta, só para ela sem a sombra do pai. Ou seja, essa menina de 6 anos perdeu a mãe no parto, o pai assassinado e a avó que deveria cuidar dela agora está presa. Quem vai cuidar dessa menina? Essa avó não pensou nas consequências da atitude dela? Olha que absurdo. Tem uma reportagem completa na tela do Cidade. Vamos ver. Essas 4 pessoas presas estão envolvidas num plano perverso que matou Tiago Lousada, de 43 anos. A polícia diz que a cabeça do plano de assassinato foi Wanda de Oliveira, a sogra do Tiago. Foi um dos crimes mais complexos e que causou uma enorme perplexidade, não só a mim, como também nos investigadores que participaram dessa investigação. Desde o começo do inquérito, ao ouvir a Wanda, já suspeitei da participação dela no homicídio, diante das inúmeras contradições que ela prestou no depoimento, e vi que era um caso muito complexo. Tiago era casado com a filha da Wanda, que morreu logo depois do parto. A filha do casal ficou com a avó, ficou com a Wanda. Só que o Tiago não concordava com o jeito que a Wanda criava e educava a própria neta, a filha do Tiago. E o Tiago, então, iria entrar na justiça para ter a guarda da própria filha. Por isso, Wanda mandou matar Tiago, para ficar com a neta, que hoje tem 6 anos de idade. E para matar Tiago, Wanda chamou o Luiz Fernando Moreira, o chefe do tráfico de Vila Nova de Colares, na Serra. Wanda disse para o traficante que Tiago abusava sexualmente da própria filha. A Wanda inventou essa história para os traficantes. Ela enganou o tráfico, porém o tráfico é covarde. Eles sequer procuram saber se a história é verídica ou não. E acabaram matando um pai inocente que tinha todo o cuidado com a filha, dava uma educação e estava lutando pela guarda da filha. Tiago Lousada foi assassinado no dia 3 de janeiro desse ano. Morreu em Vila Nova de Colares, na Serra, na frente da Wanda e da irmã dela. De acordo com as investigações, Luiz Fernando convocou Igor Reis de Jesus e William dos Santos para matar Tiago. Igor puxou o gatilho e William deu fuga para ele.
Igor era o braço armado do tráfico de Vila Nova de Colares. Já tinha sido iniciado por outro assassinato na região. No telefone dele, a polícia pegou uma mensagem de áudio que mostra o grau de periculosidade de um assassino temido na Serra. Você fala logo, seu demônio, que eu vou aí logo, meto uma bala nessa cara sua e acaba esse problema logo. A polícia não tem dúvidas. Wanda teve papel determinante na morte do genro. O Tiago pergunta se a filha está bem, diz que ama ela, ocasião em que a Wanda pede para ela entrar dentro da residência para se trocar e sair com o pai. Foi nesse momento que o Luiz Fernando avisou o Igor e o William sobre a presença da vítima no local e a Wanda e a irmã ficou conversando com a vítima, que estava de costas para a rua, como uma forma de distrair a vítima ali no local. Tiago era professor de jiu-jitsu, instrutor de academia e motorista de aplicativo nas horas vagas. A investigação foi ligando pontas soltas na história, até chegar na Wanda. Foi com essa troca de mensagens que Wanda atraiu Tiago usando a filha dele. Ela diz na mensagem que a menina de 6 anos queria falar com Tiago. Tiago responde que iria ligar para a filha e diz que ela poderia dormir com ele à noite. Wanda responde, ela está com uma amiguinha e só quer te ver. E naquela noite, do dia 3 de janeiro, Tiago foi ver a filha, sem saber que era uma emboscada. A menina, para uma assistente social, contou que no dia do crime, a avó, a Wanda, deu uma caixa de bombom para ela chamar o pai. A menina não sabia que Tiago estava sendo atraído para a própria morte. Nas suas palavras para a assistente social, abre aspas, a minha mãe Wanda falou, se você chamar o seu pai aqui, eu te dou uma caixa de bombom. Aí eu aceitei, mas quando ele foi embora, ele foi morto, mas eu não sabia de nada. Wanda não demonstrou arrependimento, filmou o Tiago morto e mandou o vídeo para várias pessoas. Depois do crime, fez novas imagens da menina dançando, do jeito que Tiago não gostava. Compartilhou os vídeos e zombou da situação. Já Luiz Fernando, o chefe do tráfico, que decretou a morte de Tiago porque Wanda disse que o professor de jiu-jitsu abusava da filha, tinha conteúdos de pornografia infantil no telefone dele. O delegado classifica a sogra de Tiago como uma mulher fria, calculista e dissimulada. Trata-se de um pai exemplar, de uma vítima inocente que morreu pelo simples fato de estar lutando para dar uma educação digna à filha e também pela guarda da filha. O cara era pai, trabalhador, deixou com a avó para que ele pudesse trabalhar mais, só que ele começou a perceber que a avó não dava educação para a menina, porque educação quem dá é pai, mãe, vovó, tio, tia, onde a criança mora. Aí ele chegava na casa, a menina estava dançando funk até o chão. Aí o pai começou a falar, e essas pessoas aqui em contato com a minha filha? Ele começou a não gostar, falou, do jeito que tá, eu vou ter que pegar a guarda dela de volta. Aí a mulher falou, opa, eu vou inventar uma história dele no bairro e os caras nem foram checar. Essa tal de fake news aí provoca mortes. E tem um outro detalhe que me chamou a atenção. Um dos juízes, porque eles gostam de fazer o tribunal do crime, né? Eles são os julgadores. Ele tinha conteúdo pornográfico infantil no celular, esse vagabundo. Exatamente, quiseram fazer aí, diante de uma fake news, justiça com as próprias mãos, né? E aí acabaram matando uma pessoa inocente, o pai dessa criancinha, né? Que agora ficou sem ninguém, pode ser até colocada num lar substituto, né? É triste isso daí. Precisa ver quem vai ficar, se tem alguém da família, mas e como é que tá a cabeça dessa criança? Exato. Como é que tá a cabeça dessa criança? Psicológico, né? Perdeu a mãe no parto, o pai assassinado e a avó presa, apontada como mandante do crime, né? Como a idealizadora do crime.